Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora diga aleluia. Diga comigo assim: eu sei que Deus está aqui. Repete: eu sei que Deus está aqui. Pode sentar, por favor. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú e teve aquela visão da escada que descia do céu, e anjos subiam e desciam por aquela escada, quando Jacó acorda, ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Não há nada mais glorioso que saber que Deus está e valorizar a sua presença. Na tão conhecida oração chamada dominical, a palavra dominical ou oração dominical é oração do Senhor, vem de domínio, senhorio, governo. Na famosa oração dominical, Jesus diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesta famosa oração, Jesus destaca o sujeito da oração: Deus. O centro da oração, a base da oração, o alvo da oração, o foco da oração é o próprio Deus. Mas há um diferencial nesta oração. Jesus se dirige a Deus nesse texto na segunda pessoa da conjugação do verbo. Parece não ter muita importância, mas tem, porque os judeus sempre se referiam a Deus na terceira pessoa, porque eles entendiam que Deus jamais poderia ser tratado como um ser acessível, pessoal. Deus não poderia ser tratado como alguém com quem eu posso me comunicar, eu impuro, pecador. Ele é santo, é perfeito, é grande. Então os judeus, pelo extremo zelo e o cuidado de não blasfemarem contra o nome de Deus, sempre se referiam a Ele na terceira pessoa da conjugação do verbo. Quando Jesus faz esta oração e Ele traz Deus para a segunda conjugação do verbo, pode não parecer nada, repito, mas na verdade Jesus está trazendo Deus para perto. Jesus está dizendo que Deus não é um ser distante, que Deus não é um ser inacessível, que a sua presença está perto de nós. Então diga comigo: Pai nosso. Se nós bem observarmos, queridos, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o texto revela que Deus sempre teve interesse de se manter perto do homem, tanto é que o cria à sua imagem e conforme a sua semelhança. Ademais disto, o texto declara que o Senhor, no cair do dia, na virada do dia, vinha para visitar o primeiro casal. Quando Adão e Eva comem do fruto que o Senhor lhes havia dito que não comessem,
a primeira atitude deles ao ouvirem a voz de Deus é se esconderem de Deus. Ou seja, desde que pecou, o homem foge da presença de Deus. Lá no Êxodo capítulo de número 19, quando o Senhor está falando com Moisés, o povo tem alguns dias que saiu do Egito e chegou ao Sinai. E o Senhor diz a Moisés: eu vou descer sobre o monte Sinai e eu vou falar contigo e vou falar com o povo. No versículo 16 o Senhor diz a Moisés: manda que o povo se santifique, porque eu vou descer no monte. E o Senhor diz a Moisés: diga ao povo que não passe o limite da base do monte, nem o povo nem os sacerdotes, porque eu vou descer ao monte Sinai com clamor, com trombeta, com trovões e com relâmpago. E a Bíblia diz que o Senhor desceu sobre o monte, e o monte foi coberto pela nuvem da presença de Deus, pela nuvem da presença de Deus. E o Senhor chamou a Moisés e a Arão e disse: venham. E Arão e Moisés subiram no monte e entraram na nuvem. No outro dia, capítulo de número 20, o texto diz que quando Moisés desceu, o povo estava tomado de medo e de pavor por causa da presença de Deus. Capítulo 20, versículo 18 a 21. E o povo disse a Moisés assim: não queremos que Deus fale conosco, basta que Ele fale contigo, e tu nos dirás o que Ele te disse, e nós te atenderemos a ti. Moisés então diz: o Senhor não desceu ao monte com trombeta e com trovões e com relâmpago e em coluna de fogo para que vocês tivessem medo dele, mas ele desceu ao monte assim para que vocês o conheçam e o temam. Mas o povo diz: não, Moisés, fale Deus contigo, e tu nos comunicarás o que o Senhor te disse, e nós te obedeceremos. Você vai perceber que o homem, no estado de afastamento da compreensão de quem é Deus, substitui o temor pelo medo. E não é o plano de Deus que nós tenhamos medo dele. O plano de Deus é que nós o temamos, porque temor tem a ver com reverência, temor tem a ver com honra, temor tem a ver com devoção. Mas o pecado gera em nós medo de Deus e nós fugimos da sua presença. O que eu vou dizer agora é ainda mais, eu diria que mais pesado. Nós estamos acostumados e até temos um desejo enorme pelo poder de Deus, mas não pela sua presença. As pessoas vão aos cultos porque elas querem o poder de Deus. Elas gostam dos cultos avivados, fervorosos, poderosos, que algumas delas até fazem piruetas, trenzinho, celular de Jesus, porque elas gostam do poder, mas elas fogem da presença. Eu não entendi, pastor, não é a mesma coisa? A questão é que o poder revela a minha espiritualidade. Se eu começar a pregar aqui cheio de poder, pular, paralítico andar, surdo falar, isso revela a minha espiritualidade. A presença revela a minha humanidade, porque na presença de Deus você não consegue fingir espiritualidade. O poder de Deus manifesta os dons. A presença de Deus revela meu pecado. Ai de mim que vou perecendo.
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6. Nós queremos que as pessoas nos aplaudam pelo nosso nível de fé e de espiritualidade. Isto, o que eu chamo de poder, resolve. Mas a presença de Deus confronta. A presença de Deus transforma. A presença de Deus nos desafia para uma vida melhor. Pastor, mas o poder e a presença não são a mesma coisa? Biblicamente, não. Êxodo capítulo 33, eu confesso que estou sentindo falta da minha escada aqui na frente. Êxodo capítulo 33, o Senhor diz a Moisés assim: a minha presença não irá contigo. Este povo é muito rebelde, Moisés. Se a minha presença for contigo, eu vou matar esse povo por causa da sua rebeldia. Mas olha, a minha presença não vai, mas o anjo do meu poder vai. Preste atenção, a presença não vai, mas o poder vai. Moisés para e diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que nós somos o teu povo se não for pela tua presença? Não é o anjo que revela que nós somos povo de Deus, é a presença de Deus. Então você pode até receber a chave do anjo, o carro do anjo, a casa do anjo, a cura pelo anjo, mas o que revela a presença de Deus não é o anjo, é o próprio Deus presente no nosso meio para manifestar a sua glória e declarar que nós somos o seu povo. Então presta atenção nisso. Não é que eu sou contra o poder, pelo amor de Deus, você vai me entender. Não é que eu sou contra o movimento, é que você não pode ficar indo para lugares por causa de movimento. Porque o movimento não é sinal da presença. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias está na caverna. E ele está fugindo de Jezabel, porque Jezabel quer a cabeça dele. Quando Elias entra na caverna, ele faz uma oração e diz assim: já chega, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Mata-me. Enquanto Elias está lá na caverna, como diríamos nós aqui no Nordeste, acabrunhado, frustrado, com cara de genipapo empapuçado, Elias ouve o barulho de um terremoto. Está escrito no texto, e Elias pensa: lá vem Deus. Mas o texto diz: o terremoto passou e Deus não estava no terremoto. Diga comigo: terremoto é poder, mas não é presença. Passa um tempo que a Bíblia não diz quanto tempo, e de repente saraiva, granizo. Começa a cair granizo, pedras do céu, chuva de granizo. Destrói a lavoura, estraga a vegetação ao redor. E Elias pensa: lá vem Deus. E o texto diz que a saraiva passou, mas Deus não estava na saraiva. Diga comigo: saraiva é poder, mas não é presença. E é incrível, Elias estava acostumado com o fogo. Se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu.
Senhor manifesta que tu és Deus em Israel, e o fogo desceu. Então agora lá vem fogo no deserto. E Elias pensa, lá vem Deus. Aí o texto diz que o fogo passou e Deus não estava no fogo. Diga comigo assim: terremoto é poder, saraiva é poder, fogo é poder, mas não é presença. De repente a Bíblia diz que há uma bonança e o silêncio. Aí Elias ouve da entrada da caverna a voz que diz: que fazes aqui, Elias? Agora era presença. Nós precisamos almejar mais a presença de Deus do que o poder, porque com base nesses textos, poder não é presença, mas a presença sem dúvida traz o poder. Então a nossa paixão precisa ser pela presença de Deus. Não adianta virmos aqui de domingo a domingo, toda terça, ouvirmos palavra de Deus, pregação, louvores lindos, e não tomarmos posicionamento pela presença de Deus. Para boa parte dos cristãos, igreja virou hobby. Para outros é desencargo de consciência. Uma vez por semana eu vou lá cumprir a minha meta. Até porque nós somos uma nação de tradição católica. Então ir à igreja uma vez por semana é regra cultural. A questão aqui é que se nós não tomarmos posicionamentos que nos façam desfrutar a presença de Deus, não vai mudar nada. Vamos trabalhar todos os dias, vamos para a escola e faculdade todos os dias, vamos para a igreja todos os dias, mas a nossa vida continuará dentro de uma rotina como subir e descer pela escada rolante de um shopping. Então, como eu faço para atrair a presença de Deus para a minha vida? O que eu posso fazer para sentir esta presença dentro de mim? Eu até te diria, só para servir de entrada do prato, pare de murmurar, pare de reclamar da vida. A murmuração afasta a presença de Deus. E é incrível como tem crente que fez da murmuração o seu cardápio principal. O convite do Espírito Santo a nós, como igreja, é que experimentemos diariamente a presença de Deus. O mundo não precisa de mais religiões. Eu até ousaria te dizer que a cura para a nossa nação não está em abrir novas igrejas. Cada live que eu apareço, cada conferência que eu ministro, cada vez que eu vou atender a uma igreja e tenho me contido muito para não ir, para estar aqui, as pessoas dizem assim: quando a Cristianismo Sem Fronteiras vai chegar aqui? E eu pergunto: para quê? Para quê? Domingo à noite eu recebi a solicitação de ir pregar em São Paulo num grande evento chamado Abala São Paulo, a Debras. A Assembleia de Deus do Brás deve ter em São Paulo quase 3.000 igrejas.
Assembleia de Deus, Ministério do Belém, deve ter mais umas 3.000 igrejas. Aí quando alguém diz, quando o senhor vem para São Paulo, eu pergunto, em que região você mora? Zona Sul. Falei, tá, e se eu abrir a igreja na Zona Norte, você vai? A questão não é mais uma porta. A questão é se as portas que estão abertas permitem Deus estar lá. De modo que, acreditem, eu não estou sonhando com 1.000 igrejas do nosso ministério. Pode ser que Deus nos dê, mas não porque eu vou ajoelhar para pedir. Feira de Santana tem centenas, quiçá, milhares de templos. O que falta não é templo. O que a igreja está precisando pedir ao Senhor nesse tempo é a sua presença. A gente canta, nós temos os melhores instrumentos nas igrejas. A questão é se a presença de Deus está lá. Me lembro, me permita falar disso, de uma igreja que era uma igreja racista. Pessoas de pele morena não podiam congregar nela, elas não gostavam de pessoas de pele morena, pessoas pretas. E um dia um irmão de pele morena chegou para o pastor daquela igreja e disse, meu sonho é congregar aqui. E o pastor disse para ele, irmão, desiste. Outras pessoas já tentaram e não conseguiram, o povo aqui não gosta de gente da sua cor. O irmão falou assim, olha pastor, eu vou orar e Deus vai resolver isso para mim, mas eu vou congregar aqui. Passadas umas semanas, o irmão chegou para o pastor e disse, orei e Deus falou comigo. O pastor disse, aí, o que é que Deus disse? Deus falou comigo que é para eu desistir de congregar nessa igreja. O pastor disse, está vendo? Até Deus já falou contigo que não dá certo. O irmão falou, mas Deus me disse, por quê? Por quê? Ele me disse que ele também tentou congregar aqui e não conseguiu. Entende? Há ambientes que Deus não entra. Não se engane. Não se engane. Então, o que eu posso fazer para atrair a sua presença? Deixa eu falar algumas coisinhas rapidinho. Mas coloca no seu coração, pelo amor de Jesus, para atrair a presença de Deus, eu preciso de um coração voluntário. Primeiro, Deus não se manifesta em vidas e em pessoas que o servem por medo ou por força. Pessoas que para servirem a Deus, para virem para o culto, para adorar, para desenvolver o ministério, para fazerem as coisas, querem ser dengadas, bajuladas. Eu não estou falando do fraco que precisa de ajuda. Eu não estou falando do desanimado que precisa de uma palavra de impulso. Eu estou falando do crente viciado em ser centro das atenções. Preste atenção. O louvor precisa ser voluntário. A pregação precisa ser à disposição de um coração voluntário.
O serviço a Deus, seja no infantil, na diaconia, com as mulheres, com os idosos, com os moradores ou pessoas em condição de rua, pessoas com necessidades especiais, pessoas com neurodivergência, não importa qual é a área e não importa a sua capacidade, se o seu coração não for voluntário, a presença de Deus não estará lá. Presta atenção, Deus nunca pediu a Davi um templo. Aliás, olha que coisa linda, e eu sou apaixonado por esse texto, porque Salmo 27,4, o salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pergunta: que templo? Quando Davi escreveu esse salmo, não havia nem projeto de templo, gente. Davi estava naquela fase de 15 anos fugindo de Saul. Davi era um moribundo, dormia cada noite em um lugar, não tinha casa nem para ele. E ele olha para os seus homens e diz: eu queria que Saul entendesse que o que eu peço a Deus não é a coroa. O que eu quero de Deus não é o trono. O que você quer? Eu quero morar na casa do Senhor. Mas para quê? Para aprender no seu templo. Presta atenção, o templo não tinha projeto, não tinha planta, mas já estava desenhado no coração de Davi. E aí Jeová olha e diz assim: eu não vou deixar Saul pegar esse camarada, ele vai me honrar. Quando Davi conversa com o profeta Natã, segundo Samuel, capítulo de número 7, e ele diz a Natã: eu vou construir um templo em Jerusalém para Deus. Natã disse: vai, porque Deus está nesse negócio. Quando Natã chega em casa, Natã é o profeta, é o vidente. Quando Natã chega em casa, Deus fala com Natã assim: volta e diz a Davi que a palavra que tu destes a ele não fui eu quem mandei, foi tua. Eu não quero que Davi construa um templo para mim. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E as mãos de Davi são manchadas de sangue. Mas diz para ele que por causa do desejo do coração dele, eu permitirei que o seu sucessor, seu descendente, construa um templo para mim. E eu prometo a Davi que nunca faltará alguém da sua família que reine sobre o seu trono. É por isso que quando o anjo vai conversar com Maria, em Lucas capítulo 1, ele diz assim: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Deus não pediu um templo a Davi, foi um ato voluntário, foi disposição dele. E ele diz em 2 Crônicas 29:4: porque eu amo a casa do meu Deus. Mesmo eu não podendo construir a casa para o Senhor, eu já preparei todo o material necessário e eu dei todo o meu tesouro para a casa do meu Deus. Voluntário. Se você precisa que alguém insista para você servir, você não está apto para a presença de Deus. Deus não pode usar gente boçal.
Então, coração voluntário atrai a presença de Deus. Se Deus tem que competir contigo para ser adorado, a presença dele não está lá. Eu disse outro dia na igreja em Salvador, eu disse para os irmãos, eu não conheço nenhum lugar no Brasil como Salvador, nesse aspecto. Se tiver jogo do Vitória, o povo não vai para o culto. Se tiver jogo do Bahia, o povo não vai para o culto. Se tiver carnaval, não precisa o carnaval, o cara para sair de casa passar no circuito do carnaval, não. O carnaval está lá na Barra. O cara mora cá em, diz um lugar aí, Jardim das Margaridas. Tem nada a ver com carnaval. Ele não vai para o culto, porque é carnaval. Se tiver São João, não vai para o carnaval, não vai para o culto. Se o sol esquentar, vou para a praia. Se chover, choveu, não dá para ir para o culto. Se tiver roda de capoeira lá no mercado da Cidade Baixa, lá vou eu para a roda de capoeira na Cidade Baixa. Gente, se a igreja quiser resgatar a Bahia, se a igreja quiser resgatar a Feira de Santana, se a igreja quiser resgatar Salvador, se a igreja quiser resgatar o Brasil, falo isso, resgatar espiritualmente, é preciso haver disposição voluntária para Deus. Então, se para você ir para a igreja virou uma tortura, pode até ser sacrifício, porque a gente veio trazer sacrifício, mas se virou uma tortura, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual e concepção de vida cristã. E provavelmente tem gente que não. Depois eu vou ler os comentários. Mas o fato é que Deus é atraído por coração voluntário. Pergunte para o seu vizinho aí, como está o seu? As pessoas, querido, quando eu falo às pessoas, entenda por favor, eu falo de regra geral. Existem corações convertidos, mas as pessoas vão para a igreja ou porque estão com alguma luta, ou porque tem algum interesse pessoal naquele dia específico. Vão para a igreja porque tem um convidado especial, um artista especial. É exatamente por isso que nós estamos perdendo a presença da glória de Deus. Mas vamos mais um pouquinho. Segundo lugar, o que atrai a presença de Deus? Disciplina. Diga comigo, disciplina. Preste atenção. A presença de Deus não é como o show de Roberto Carlos, uma vez por ano, no Natal. A presença de Deus tem que ser buscada diariamente. Êxodo capítulo 33, versículo 7, a Bíblia diz que Moisés pegou a arca do testemunho e armou-a, a tenda do testemunho, e armou-a para si, fora do arraial. Porque o texto diz que ele armou-a para si? Porque Moisés sabia que sede de Deus não é algo da massa. Poucas pessoas querem a bênção, querem o milagre, querem maná, quer mar abrindo, quer água saindo da rocha, quer coluna de fogo de noite e nuvem de dia, mas a presença de Deus não é a busca. Como dizer que somos de Deus se a sua presença não é a nossa prioridade?
Moisés pegou a tenda e armou-a para si, fora do arraial. Aí o texto diz: todo aquele que queria buscar a face do Senhor ia à tenda do testemunho. Agora observe, o Senhor diz a Moisés: eu vou mandar maná para o povo. Fala comigo, maná. A palavra maná vem do hebraico manhu, que significa: que comida é esta? Era um prato desconhecido. Aí o Senhor diz assim: o maná vai cair no deserto e o povo vai se alimentar. Só que a Bíblia diz assim, o Senhor diz: não pega para o outro dia. Você vai colher o maná diariamente. Todo dia vai cair maná e todo dia vocês virão colher maná. Aí o Senhor diz assim: no sexto dia da semana, sexta-feira, colherás o maná para esse dia e para o outro dia, porque não vai cair no dia sétimo. Mas a Bíblia diz que o povo não acreditou, o povo ficou desconfiado, como se dissesse assim: e se não cair de novo? Aí teve gente que pegou e juntou e guardou para amanhã. Mas aí o texto diz que quando eles foram pegar para comer amanhã, estava cheio de vermes, apodrecera. Foram colher maná. Aí eles disseram assim: rapaz, vai que der errado, então vou comer hoje, por hoje e amanhã. Sabe aquele dia que você vai jejuar e você diz assim: hoje eu vou comer um pouquinho mais, que é para amanhã eu aguentar? Presta atenção, não muda nada, talvez até piore sua situação. E a Bíblia diz que eles comeram tanto que saía pelas narinas. Sabe o que é isso? Vomitaram, deu congestão. Por que o Senhor queria que eles colhessem maná todo dia? Olha para mim. Porque a busca pelo Senhor é diária. A nossa manutenção, a nossa nutrição, o nosso sustento, a nossa provisão vem do Senhor. Você, eu, nós precisamos buscá-lo diariamente. Fala com seu vizinho aí, todos os dias. Aí tem gente que só pega a Bíblia de vez em quando. Está lá aberta no Salmo 91 na cabeceira da cama. Levanta a mão quem está assim. A presença de Deus é atraída quando há disciplina, quando há busca continuada. Quem deseja a presença de Deus, faça assim. Então diga comigo assim: Senhor, eu me comprometo, diariamente, eu buscarei a tua presença. Aí o camarada passa a semana inteira esculambando, passa a semana toda esculambando. Conhece essa palavra, esculambar? Aí ele vai para o culto assim: hoje eu quero que o poder de Deus se derrame no culto. Quando o culto termina, louvor estava frio, pregador não estava inspirado hoje. O cara engoliu cerveja com farinha a semana toda, fumou até cipó de caipora, passou a semana indo para motéis, bares, shows seculares, nem lembrou de Deus, só para pedir proteção. Aí hoje chega no culto, fala: Senhor, e se Deus não falar comigo, eu não venho mais nessa igreja. Sabe como é seu nome no discurso de João Batista? Raça de víbora. Sabe como é seu nome em Apocalipse 21:15? Cães.
Sabe que Jesus, como Jesus trata isso? Ele diz assim: não se dar as coisas santas, sagradas aos porcos. Deus não dá a sua presença para quem não a valoriza. Está tudo bem aí? Terceiro, se eu quero atrair a presença de Deus, eu preciso de unidade. Deus não se manifesta na casa dividida. A sua presença não estará no louvor dividido, no ministério dividido. A sua presença não estará no ambiente de conflito, no ambiente de partidarismo, no ambiente de facção. A unidade para o corpo de Cristo é tão importante, porque este é o desejo central de Deus. Jesus diz em João 17: eu rogo ao Pai que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Eu fui convidado para pregar numa convenção do Brasil, uma certa feita, e quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia. A internet ainda não estava com essa evidência de hoje. Então, eu parei o meu carro na lateral da igreja e entrei pelo corredor, porque eu não tenho facilidade de entrar na igreja pela porta da frente. O povo me chama para fazer casamento e eu já vou logo dizendo: condição número 1, não entro pelo corredor do cerimonial. Eu espero todo mundo lá no altar. Ah, pastor, mas a graça é o senhor entrar, então convida outro. Mas por quê? Porque o coração dispara, a boca seca, as pernas tremem, a ponta do dedo gela. Só por isso. Eu preciso aprender a lidar com os meus dilemas, com as minhas batalhas. Então cheguei, entrei pelo corredor lateral da igreja. Vocês vão rir. Quando eu cheguei na porta da lateral da igreja, por incrível que pareça, do lado da porta, assim dentro, tinha uma cadeira vazia. Eu só abaixei e ajoelhei. Quando eu comecei a orar, um irmão bateu no meu ombro assim. Desculpa aí, tá o pato. Aí eu levantei a oração assim, ele fez: você pertence a algum conselho da convenção? Eu disse: não, senhor. Pertence a alguma comissão especial? Não, senhor. Então o senhor não pode sentar aqui, essa cadeira é só para os conselheiros e membros das comissões. Eu disse: sim, senhor. Levantei, nem consegui terminar de orar. Aí eu olhei pelo cantinho da igreja, lá no fundo, eu vi uma cadeira e eu saí. O presidente da convenção, que foi quem me convidou, não me viu. Lá vou eu caminhando. Quando eu cheguei lá na cadeira, eu ajoelhei para orar, continuar a minha oração. Quando eu vou continuando minha oração, o irmão chegou e bateu no meu ombro e fez assim: essa cadeira é minha. Eu fiz: desculpa, irmão. De joelho mesmo, eu estiquei o pescoço. Lá no canto final da igreja tinha um tamborete, um banquinho mais elevado, que eu não sei quem deixou, não sei se é a zeladora para limpar as partes mais altas, não sei, só sei que eu saí caminhando, cheguei lá no banquinho, coloquei minha perna, baixei a cabeça, vou tentar orar de novo. O irmão chegou e bateu na minha perna. Pois não, meu irmão, eu estava sentado aqui. Eu disse: muito obrigado. Levantei, saí pelo mesmo corredor, saí da igreja, eu saí do templo. Eu vou lá para o carro. Quando chegar a hora da pregação, o pastor manda me chamar. Ele vai perguntar se o pregador já chegou. Gente, você já parou para analisar que muitas pessoas são expulsas da igreja por causa desse nível de deselegância e falta de educação? Se eu sou convidado para ministrar naquela manhã, eu sou crente, sou pastor, sou membro da igreja, conheço a ambiência da igreja, me entristeci ao ponto de sair do templo. Imagina um visitante. Quantas pessoas já chegaram e voltaram por nossa causa?
Quando eu ia passando pelo corredor, o pastor, o presidente da convenção, me viu quando eu passei por uma janela e falou assim: pastor José Brandão, vixe, não vou imitar, senão vão saber quem era. Pastor José Brandão, chega para cá. Aí eu voltei, aí o presidente da convenção me colocou sentado do lado dele. Terminou o culto, lá vem: ô pastorzão, o senhor não falou? Me perdoe. Não trate bem alguém porque você sabe o que aquela pessoa é. Trate bem por quem ela é. Imagem e semelhança de Deus. Uma hora dessa, Jesus pode se apresentar a você da forma que você jamais imaginaria Deus. E você vai tratá-lo mal, só porque ele não se parece com o luxo que você imagina. Aí naquele dia, preguei sobre o Salmo 133. Irmãos, por volta de meio-dia, desceu uma nuvem da presença de Deus. Pastores começaram a levantar e pedir perdão a outros pastores. Só para você ter uma ideia, estava prevista a divisão daquela convenção naquela assembleia daquele dia. E o Senhor quebrou o laço que estava armado, restaurou aquela convenção e aqueles homens. 3 horas da tarde tinha pastor no templo prostrado, chorando, sentindo a glória do Senhor, porque a presença de Deus é atraída pela unidade. É por isso que Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Estarei eu no meio deles. Diga amém. Vem uma pergunta básica: como é que está a sua casa? Dividida? Como é que está a sua empresa? Dividida? Você precisa corrigir isso. A presença de Deus precisa estar lá. 4º lugar, a presença de Deus é atraída por coração quebrantado. Olha bem para mim, porque o que eu vou falar é muito sério. Deus não vai a um lugar por causa da casa. Ele é atraído por quem está na casa. Tem muitos lugares luxuosos onde Deus não está presente. E tem muitos lugares rústicos onde a presença de Deus está manifestada e revelada. Eu não estou dizendo que Deus não vai a lugares luxuosos. O que eu estou dizendo é que se o coração não for quebrantado, Deus não tem compromisso com ele. Salmo 51:17, o salmista diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Coração quebrantado atrai a presença de Deus. Uma certa feita ele disse através de Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O meu coração precisa estar aberto para o que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está manifestando em meu favor. Você está me entendendo? Diga amém. Deixa seu coração ser quebrado pela presença de Deus. Sabe, muitas igrejas falam mais sobre dinheiro, prosperidade e riqueza do que da presença de Deus. E eu não vim aqui censurar, não. Sabe por que eu não vim censurar? Olha bem nos meus olhos verdes. Porque é disso que vocês gostam. É isso que vocês gostam de ouvir.
que vocês vão ficar ricos, que se você der 10, Deus vai te dar 1000, que Deus vai te entregar a chave do carro novo. É disso que vocês gostam de ouvir. Eu estou pregando sobre a pessoa de Deus aqui há mais de um mês. Presta atenção. Ofertas e dízimos desta igreja, depois que eu comecei a pregar sobre a pessoa de Deus, está caindo. Mas se eu chegar aqui domingo e pregar sobre prosperidade, você entrega de maneira... Porque o que te atrai é ficar rico e não sentir a presença de Deus. Aí com contas a pagar toda segunda-feira, preciso orar hoje, terça-feira, e dizer assim: Senhor, eu não vou mudar o meu foco. Eu preciso que a igreja te conheça. Mas enquanto eu estou orando, dizendo não vou mudar meu foco, a equipe administrativa me manda um relatório dizendo contas a pagar essa semana. E eu digo: Jesus, e me dá vontade de mudar a sequência. Deixa a pessoa de Deus para falar próxima dessa. E hoje eu vou falar de desafios. Mas eu preciso te dizer que do que adianta eu te pregar prosperidade e riqueza, e você prosperar e enriquecer, e ao final ir para o inferno? E eu não estou dizendo que ricos e prósperos irão. O que eu estou dizendo é que riqueza e prosperidade sem conhecimento de Deus é tragédia na sua vida. Eu vejo na internet o povo criticando pastores que falam de prosperidade, mas é disso que a multidão gosta. Está tudo bem aí? Pastor, o senhor fala um negócio desse e pergunta se está tudo bem. Está parecendo meu pai, que me dava uma surra, depois me mandava orar ouvindo Luiz de Carvalho. Mas de vez em quando eu tenho que te chamar a atenção para te perguntar: o que te traz à igreja? O que te traz ao templo? Por que você veio? Por que você está aí sentado na frente de um computador, de um celular, agora à noite? Você está na Europa, já é madrugada. O que te mantém aí? Se não é a presença de Deus a tua motivação, você vai se decepcionar. Você vai alcançar seus objetivos, porque é incrível. Muita gente procurou a Jesus só pelo milagre, e Jesus sabia disso, e ele não deixou de fazer o milagre. Mas aquelas que passaram a segui-lo ouviram a frase mais extraordinária da Bíblia: a tua fé te salvou. O que te traz a esse lugar? Na semana do aniversário da igreja, no meio do culto, enquanto alguém estava pregando aqui, foi muito claro no meu coração o Senhor dizendo: pregue sobre a minha pessoa, faça o meu povo me conhecer. Coração quebrantado, e eu preciso parar. Mas deixa eu parar falando mais duas coisas. Para eu atrair a presença de Deus, eu preciso valorizar a sua presença. Valorizar a tal ponto de falar com Moisés, porque o Senhor diz assim: a minha presença não vai, Êxodo 33, mas o anjo do meu poder vai. Ah, o anjo? Quanta gente querendo o anjo. Aí Moisés diz assim: se a tua presença não for,
não me faça ir. Valorize a presença de Deus. No dia da ressurreição, as mulheres foram para embalsamarem o corpo, João 20. Quando elas chegaram, a pedra que fechava o sepulcro estava removida. O corpo não estava lá. O anjo falou com elas: a quem buscais? Aquele que já vive dentre os mortos. As mulheres voltaram, está escrito assim: voltaram apressadamente para Jerusalém, mas teve uma que ficou. Me pergunte por que Jesus se manifestou depois da ressurreição primeiro a Maria Madalena. Por que não a João? Por que não a Pedro? Por que Maria? Porque as outras voltaram. Pedro e João estavam no cenáculo, mas João 20, 10 e 11 diz que Maria Madalena ficou no jardim chorando. Se você chorar pela presença de Deus, Ele vai se manifestar a você. Se você desejar a presença de Deus, Ele vai se manifestar a você. Se você valorizar a presença de Deus a tal ponto que nada mais lhe sirva, Ele não vai te negar a sua presença. Se você buscar a presença de Deus mais do que você busca qualquer coisa, você vai encontrá-la. Se você buscar a presença de Deus como você busca o fôlego quando está asfixiando, você o terá. O problema é que nós buscamos a presença de Deus, mas não é, deixa eu usar essa expressão, não é o nosso desespero de alma. Outra coisa serve. Eu não senti a presença, mas se o cantor for bom e ele fizer um movimento, tá bom. Se o tecladista elevar o som e o baterista der aquelas retumbadas legais que mexe com as minhas ondas cerebrais, eu não senti a presença, mas me emocionei. Tá bom. Se o pregador entender de neurociência e ele conseguir fazer manipulação de massa, eu não senti a presença, mas foi muito bom. Nós nos contentamos com muito pouco. A gente parece menino. Você vai com a criança para o shopping e ela diz assim: papai, me dá esse brinquedo. Aí você fala assim: eu não quero comprar brinquedo hoje, ou eu não posso comprar brinquedo hoje. Aí ela sai nervosa e chateada. Chega lá na frente, ela encontra um tênis e diz: já que não me deu o brinquedo, então me dá esse tênis. Ou seja, o que tem a ver brinquedo com tênis? Nada a ver, mas me dá alguma coisa. Como você não deu o tênis, na volta para casa, ela está passando na frente do Bob's, do McDonald's, do Galchão. Já que não me deu o brinquedo nem o tênis, me dá um hambúrguer. Me dá qualquer coisa. Presta atenção. Qualquer coisa não substitui a presença. Nenhuma coisa substitui a presença. E não é que Deus está nos negando a sua presença. É que o que nós estamos querendo não é a presença. E eu tenho uma coisa para te dizer, que talvez você se decepcione. E se você se decepcionar, eu nem poderia dizer isso, meu Deus do céu, mas não é orgulho. Mas ou você muda de mentalidade,
ou muda de igreja, porque eu não consigo te dar essas outras coisas. Eu não sei fazer show. Sim, eu sei que Deus me deu uma boa oratória, mas eu não sei fazer manipulação de massa. Tudo que eu sei é esperar que a palavra traga a presença. Se você não der um glória, eu vou pregar o tempo inteiro com você calado, e quando eu terminar nós vamos orar e você vai para casa, e eu não vou dizer para você: dá glória a Deus, irmão, levanta a mão, me dá glória, e vou te bater porque você não deu glória. Não, não vai acontecer. Por quê? Porque eu quero a presença de Deus, porque eu tenho orado por esta presença, porque eu tenho pedido que essa presença seja tão extraordinária entre nós, em nós e sobre nós, que o cara vai passar lá na avenida e vai ser atraído para cá por causa da presença. Você vai estar no ponto de ônibus e alguém vai olhar para você e vai começar a chorar só porque olhou para você. Você está dentro do ônibus e alguém vai cair possesso de demônios só porque sentou do seu lado, sem você dizer nada. Isso sim, isto sim. Nós vamos começar a cantar, e o Espírito de Deus vai tomar os dedos dos músicos, a voz dos cantores, e a sua presença vai ser destilada. Não seremos um teatro, não seremos um circo, não seremos uma quadra poliesportiva. Somos igreja, queremos a presença de Deus. Mas se nós queremos, nós precisamos de coração voluntário, coração quebrantado, unidade, disciplina, desejo ardente. Você deseja a presença de Deus? Deseja até que nada mais lhe satisfaça. Deseja até que nada mais lhe sirva. Deseja até que nada mais lhe encante. Diga como Moisés: se a tua presença não for, não me faça ir. Eu não vou arredar da tua presença. De que modo eu posso atraí-la, Pastor Josué? Pela adoração. Faça da sua vida uma adoração contínua. Adore a Deus no seu carro, adore a Deus no seu quarto, adore a Deus na sua loja, adore a Deus na sua cama, adore a Deus no banheiro, adore a Deus enquanto trabalha, adore a Deus em silêncio, adore a Deus enquanto se movimenta. Faça da sua família um instrumento de adoração. Olhe para a sua mulher e para o seu marido e adore. Olhe para os seus filhos e adore. Olhe para os seus pais e adore. Viva para adorar. Faça da sua alma uma harpa, faça do seu corpo um instrumento. Adore, adore, adore. Adore, adore até cansar. E quando cansar, adore mais. Como, pastor? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ei, marabagai, leva, suia, marabadagai, leaço da bagai. Se manifesta onde Ele é adorado. Não cante por cantar, não pregue por pregar,
Não cultue pelo hábito. Faça disto uma adoração. A adoração é tão importante, é tão preciosa, que Jesus disse: se vocês se calarem, as pedras se manifestam. Salmo 148 diz que até as minhocas adoram a Deus debaixo do solo. Não há nada que eu e você poderemos oferecer a Deus mais especial do que a nossa adoração. Quando você puder, dê uma brecha de 5 minutos no trabalho, sentado, deitado, em pé, apenas adore. Sabe aquela hora do almoço que você deita debaixo do caminhão, você que é mecânico, caminhoneiro, na sombra do caminhão, para respirar? Sabe aquela hora no escritório que você estende a perna só para espreguiçar? Sabe aquela hora na fábrica que você levanta e dá uma caminhada, desce do andame só para esticar os braços? Sua vida um culto. A presença de Deus será atraída. Quem chegar perto de você vai percebê-la, porque é impossível ter a presença de Deus e alguém se aproximar e não perceber isto. Oh, igreja, parei de pedir a Deus cadeiras ocupadas. Comecei a pedir a Deus corações cheios. Porque o que vai mudar a história não são megatemplos, são crentes cheios da presença de Deus. E não é que eu não quero cadeiras ocupadas, não é que eu não acho lindo um megatemplo, é que sem a presença de Deus é só carruagem da vaidade. Sem a presença de Deus é só autoafirmação, é só para provar para alguém que acontece que você vai ficando mais velho. E eu não estou falando agora de idade cronológica, eu estou falando de maturidade cristã. Eu estou falando que à medida que você conhece a Deus, você percebe que você não precisa de nada mais do que a sua presença. Fica de pé quem puder. Deus é tão... Como Deus é extraordinário. Um dia desses aqui eu vou pregar sobre a importância espiritual do sono. E não vou fazer apologia à preguiça, pode ter certeza. Mas hoje pela manhã, final da manhã, eu passei a manhã com Arthur, meu neto, com Vitória. Jones foi buscar Gabriela no hospital, já ganhou neném, já sou avô em dose dupla. Aí a mãe falou assim: não é lindo, meu sogro? Eu disse: lindo demais. A cara do avô disse: obrigado pela parte que me toca. Mas vamos lá. Por volta de 1h, eu comecei meu propósito dos 52 dias. Daqui a pouco eu explico. Por volta de 1h eu pensei comigo: à tarde de hoje eu vou me curvar e eu vou orar, porque eu quero ir para a igreja hoje à noite encharcado. Aí o Senhor disse para mim assim: vai descansar.
Como Deus, na sua presença, cuida de detalhes que você esquece. Porque até para teu corpo aguentar o que Ele quer fazer através de você, você precisa cuidar dessa carcaça que Deus decidiu olhar e chamar de templo. Então, em nome de Jesus, eu vou dizer como Paulo: rogo-vos pela compaixão de Deus, saia daqui esta noite decidido: eu quero a presença de Deus. O Santo Espírito está em você, e Ele está dizendo: se você me permitir, eu vou fazer na sua vida coisas inimagináveis. O que você nunca pensou que eu faria, eu vou fazer em você. E ouça o que eu estou te dizendo, você vai perceber, você vai entrar no Uber, boa noite, você senta, e o motorista do Uber vai começar a falar em línguas. Ele é crente, batizado do Espírito Santo, vai sentir a presença de Deus entrando com você. Você vai entrar na presença do Uber e de repente o motorista vai estar chorando, e você vai perguntar: está tudo bem? E ele vai dizer assim: eu não sei o que está acontecendo, eu sou afastado da igreja, mas eu estou sentindo a presença de Deus, porque você vai viver cheio dessa presença. Você vai viver cheio desta presença. A unção de Deus vai destilar na sua vida. Eu tenho que parar. Se eu pudesse ir mais. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero ser mergulhado no poço desta unção. Só se você sente a sua presença. Use um minuto agora para adorá-lo. Diga algo do seu coração para Deus. Peça algo que não seja material. Peça algo que seja espiritual. Peça. Diga para Deus: eu quero sair dessa escada rolante, desse sobe e desce, desse efeito sanfona. Diga para Deus: às vezes eu entro numa perturbação mental, que eu não consigo controlar minha mente, mas a tua presença pode me blindar disto. Diga para Deus: a tristeza que está me atormentando, me avassala, a tua presença vai transformar isso em gozo no Espírito. Diga para Deus: o meu medo, a minha ansiedade, a tua presença vai conter isto. Diga para Deus: eu até aceito atravessar o oceano bravio, o mar bravio, mas eu não posso ir sem a tua presença no barco.